Olá, meu nome é Luiz Antônio Alberti, sou professor de História, com graduação e mestrado pela Unesp de Assis e doutorado pela Unicamp. Na Unesp de Assis, fiz meu mestrado sobre Paul Veyne, e é disso que nós vamos tratar aqui. Minha dissertação se intitula Introdução à Epistemologia de Paul Veyne entre a História e a Filosofia. A nossa abordagem hoje se dedica a esta análise. Esta aula se dirige aos estudantes e estudiosos de História, de Historiografia e também a todos aqueles que se interessam em conhecer melhor o ser humano no tempo. Paul Veyne nasceu em 1930. Passou a se interessar por história quando descobriu um caco de cerâmica celta. Entre aquilo que estudou, Paul Veyne está entre os melhores. Sua especialidade, história antiga, mais especificamente, Roma. Podemos destacar aí o seu clássico livro Pão e Circo. Há também uma contribuição significativa no campo da teoria e epistemologia da história. É sobre esta parte de sua obra que nós vamos nos dedicar. Paul Veyne escreveu 4 livros fundamentais para a discussão sobre a teoria da história. São eles: Como se escreve a História, de 1971, História Conceitual, de 1974, O Inventário das Diferenças, de 1976 e Foucault Revoluciona a História, de 1978. Entre esses livros, há importantes mudanças. O livro de 1971 vinha com o subtítulo Ensaio de Epistemologia. Quando o livro foi reeditado em 1978, foram retiradas mais de 100 páginas, o subtítulo desaparece e junto é publicado o livro Foucault Revoluciona a História. Entre o texto de 1971 e o texto de 1978, há grandes mudanças que precisam ser enfatizadas. Começando com Como se escreve a História. Logo após seu lançamento, em 1972, Michel de Certeau escreveu uma resenha na Revista dos Análises com duras críticas ao livro do Veyne. Logo de início ele já diz: Paul Veyne levanta a bandeira de La Provence, destacando aí um preconceito parisiense com relação ao interior. É muito significativo entre nós a afirmação do professor Evaldo Cabral de Mello no Conversa com Historiadores Brasileiros. Lá ele diz: Paul Veyne é um autor de primeira grandeza, mas para quem considerar uma leitura penosa, pode recorrer a outros autores. É isso que nós vemos acontecer com o Veyne. Reconhecem a sua importância, porém, pouco se estuda de seu texto. O texto, de 1971 apresenta uma postura radical, uma epistemologia crítica, que recusa toda e qualquer possibilidade da história ser uma ciência, de ter método, de conseguir dar conta de uma totalidade. Mas pouco a pouco ele vai mudando de perspectiva até encontrar uma teoria, um método para a história. Esta teoria, este método para a história, ele encontra justamente na obra de Michel Foucault. Vamos então analisar como se escreve a história. Vamos tratar daquelas que são as partes fundamentais da obra. Para começar, o subtítulo traz essa perspectiva de radicalização de qualquer possibilidade e pretensão da história vir a figurar como uma ciência. Diz, logo de início, a história não tem método. Se disserem que tem um método, peça para que te mostrem este método. Ele escreve ainda: a história não é uma ciência e não tem muito a esperar das ciências. Ela não explica e não tem método. Melhor ainda,
a história da qual se tem falado nesses 2 últimos séculos não existe. Um dos eixos fundamentais do livro é a narrativa. O texto foi produzido década de 1960, 1970, na qual havia todo um diálogo teórico concentrado na narrativa. Isso era feito por ele e feito também por outros autores, como Michel de Certeau, Michel Foucault, Hayden White, Roger Chartier, Carlo Ginzburg. Sua obra se insere nesse contexto de debate. Como é essa discussão epistemológica que Veyne desenvolve? A partir da narrativa. O que é a narrativa para Veyne? A narrativa é apenas uma forma de você contar a história em busca da verdade. É pela narrativa que você consegue inserir o ser humano no tempo. Para o Veyne, 3 passos são necessários para o desenvolvimento da narrativa. Primeiro é a síntese. Numa narrativa nós podemos escrever 1000 páginas sobre um dia e podemos narrar 1000 anos em um parágrafo. A crítica das fontes, dos documentos, do que já se produziu a respeito. E a retrodicção. Retrodicção é um conceito que Veyne utiliza para discutir a causalidade histórica. Outro tema fundamental do livro é a questão do objeto da história. Qual é o objeto da história? O objeto da história é o ser humano no tempo. A narrativa histórica tem sempre o ser humano como sua personagem principal. Ao tratar da narrativa, Veyne utiliza o conceito aristotélico de intriga, a composição da intriga. Ao tratar das várias formas de narrativa, ele compara a narrativa histórica, que tem como preocupação a verdade, e a narrativa literária, que tem como preocupação a boa forma. Segundo Veyne, não existe sentido na história. Existe sentido na narrativa histórica. Desta forma, não há algum acontecimento que seja mais importante que o outro. Tudo depende do lugar desse acontecimento naquela narrativa. Uma narrativa sobre o processo de independência do Brasil, pouca atenção dará às vestimentas que Dom Pedro usava no dia da proclamação. Mas se é uma história da vestimenta do poder, aquele fato que era apenas marginal poderá ter uma posição central agora nessa narrativa. Outra crítica de Veyne é a noção de documento. O documento não é prova da verdade, mas vestígios do passado que chegam até os dias atuais. Como num trabalho arqueológico, o historiador reúne esses vários vestígios e, através da narrativa, tenta conectá-los, dar uma forma específica a eles. Para Veyne, o que move a escrita da história é a curiosidade. Para Veyne, o que move o historiador é o interesse pelo específico. Cabe ao historiador descobrir aquilo que ele chama de non evenementiale, o não acontecimental. E o que é o não acontecimental? É aquilo que aconteceu ao longo do processo histórico, mas que ainda não recebeu um lugar na narrativa. É o fato que está no passado, mas que ainda não foi narrado. Segundo Veyne, a história não suporta também teorias, tipos, conceitos. O que são essas coisas? São resumos de intrigas já formuladas. Um determinado autor, para resolver um problema, elaborou aquela narrativa. Mas aquele modelo pode não servir para outras narrativas. Veyne critica também a noção do progresso em história. Não existe progresso em história. O que existe é uma cultura histórica. Quando nós falamos de progresso, pensamos nas ciências da natureza. Por exemplo, se hoje falamos do átomo, mencionamos Demócrito lá na antiguidade com interesse histórico filosófico, mas o que a ciência produziu sobre o átomo até os dias atuais é algo completamente diferente. A noção de progresso
em história está relacionado à ampliação do número de questões que nós podemos fazer. Hoje, nós podemos fazer mais perguntas que Lutero a respeito de seu tempo. Mas isso não quer dizer que nós vamos conhecer Lutero melhor do que ele mesmo à sua época. Veyne critica também todas aquelas pretensões de elaboração das ciências sociais e ciências humanas. Aqui, a sua artilharia se dirige principalmente à sociologia. Para Veyne, uma boa monografia de sociologia não passa de um bom trabalho de história. Escreve Veyne. A sociologia é uma ciência cuja primeira linha ainda não foi escrita. A sociologia é, portanto, alvo de todos os seus ataques no que diz respeito à busca de teorias, tipos, métodos e modelos em história. Outro alvo de seus ataques é o marxismo. Diz Veyne, o marxismo pretende ser uma chave que entra em todas as fechaduras, mas que até hoje não conseguiu explicar nada. Nesse texto, nós vemos, portanto, podemos concluir que, sim, é um texto de difícil leitura, pelo próprio estilo, pela erudição, pela ironia, mas que sempre, na nossa concepção de história, existe um antes e um depois de como se escreve a história. O próximo livro de Veyne, A História Conceitual, foi publicado em 1976 e faz parte de uma coletânea organizada por Pierre Nora e Jacques Le Goff. História Novos Problemas, História Novas Abordagens, História Novos Objetos. O texto do Veyne foi publicado em História Novos Problemas. Neste texto, Veyne defende que a história possui núcleos de cientificidade. Podemos perceber, então, uma mudança em relação às suas críticas de 1971. E onde estão esses núcleos de cientificidade em história? Justamente na produção de conceitos. Segundo Veyne, inevitavelmente, o historiador trabalha com alguns dispositivos teórico-metodológicos. São eles: a praxeologia, que diz respeito à materialidade da ação prática, da ação cotidiana, que se repete constantemente; o inconsciente, porque nem sempre nossas ações são dominadas pela razão, entrando em cena os instintos, as faculdades, os hábitos, os mecanismos do espírito, que só chegam à consciência por meio de seus efeitos. Os coletivos, o ser humano nunca está isolado, sempre faz parte de instituições, de coalizões e de coletividades. E um outro dispositivo são as mentalidades, que são interessantes não pelo fato de que todos pensam, mas como ela leva as pessoas a pensar, agir e compartilhar isso com outras pessoas. Aqui nós já podemos perceber, então, que Veyne encontra alguns recursos científicos possíveis para a história. Aqui também nós temos aí uma aproximação com a sociologia, porque quando se fala da produção de conceito, isso depende de uma relação de colaboração mútua entre história, sociologia e filosofia. De sua aula inaugural no Collège de France, foi publicado o texto O Inventário das Diferenças, de 1976. Nesse texto, Veyne já disse que a história é congenitamente científica. Isto é, a história tem tudo para ser uma ciência, mas que ainda não se tornou. Para Veyne, nesse texto, a história é congenitamente científica quando ela consegue produzir conceitos, inserindo esses conceitos numa constante. O termo que o Veyne usa é constantes transhistóricas variáveis.
O que significa uma constante transhistórica variável? É você perceber como que um conceito, ao longo da história, pode adquirir diferentes significados. É constante, porque nós o percebemos ao longo da história, e é variável. Por exemplo, os conceitos de revolução, cristianismo, cultura, poder, nem sempre foram entendidos da mesma maneira. Quando nós falamos, por exemplo, revolução, quais são as relações que nós podemos estabelecer entre revolução neolítica, revolução cultural, revolução industrial? O objetivo do Veyne é fazer essa constante para perceber como, em cada momento da história, nós temos aquele conceito com características específicas. Como diz o autor em sua aula, só a constante individualiza. Somente ela nos permite perceber como, em cada momento histórico, nós podemos ter uma compreensão sempre mais enriquecida. Nesse texto, Veyne defende, portanto, que a história está prestes a se tornar uma ciência. E será justamente no encontro com Michel Foucault que Veyne encontra este método científico para a história. Em 1978, quando é reeditado Como se escreve a História, é lançado também o texto Foucault Revoluciona a História. Veyne e Foucault trabalharam juntos, tiveram uma longa amizade até o final da vida de Foucault. É muito interessante, no texto O Último Foucault e Sua Moral, a passagem de nota de rodapé na qual Veyne diz ter sentido o momento da morte de Foucault. Sempre trocaram muitas ideias, muitas informações sobre textos, sobre traduções, sobre documentos. Nesse texto de 1978, Veyne diz que a noção de práticas discursivas podem auxiliar o historiador a pensar na forma como se elabora a intriga, na noção de causalidade. Veyne diz que, com Foucault, a história se torna uma ciência, mas não uma ciência como as da natureza, como as ciências duras. A história torna-se uma ciência da diferença. Com a noção de prática, torna possível visualizar a parte oculta do iceberg. E o que é essa parte oculta do iceberg? Segundo Veyne, o que nós sabemos dos acontecimentos é como a parte visível do iceberg, mas existe uma parte infinitamente maior que está oculta. As noções de práticas em Foucault nos permite fazer essa história em profundidade. Nos permite, então, percebermos como que as práticas fazem as pessoas. Um exemplo que o Veyne utiliza em sua análise para mostrar a eficácia do método de Foucault é o estudo sobre o fim da gladiatura em Roma. O que foi que levou ao fim da gladiatura em Roma? Será que os imperadores se tornaram cristãos e aboliram os espetáculos de gladiadores? O que será que levou ao fim desse espetáculo? Segundo Veyne, através da noção de prática, nós podemos ter uma outra interpretação, uma outra compreensão. Foi substituída uma prática de guia de rebanhos por uma prática de ninar crianças. Para Veyne, é justamente esta análise diferente, inusitada, que focaliza nas práticas que nos levam a uma outra compreensão sobre o fim do espetáculo de gladiadores em Roma. Nesse breve comentário introdutório, nosso objetivo é justamente possibilitar o contato com o Veyne. É perceber que, quando você pega o texto que é traduzido no Brasil de 1978, você está lidando com dois conteúdos muito distintos e que a conexão entre eles nem sempre é clara.
Espero ter contribuído não só para despertar o seu interesse em Veyne, mas também para perceber como que ocorrem os movimentos transformadores dentro de sua obra, de sua teoria, de sua epistemologia da história. Espero que você tenha gostado desse vídeo e quero te convidar a assistir os outros que produziremos a respeito de história, de historiografia, teoria da história, tanto internacional quanto brasileira. Para mais discussões e informações, siga-me nas redes sociais, nos meus canais que estão aparecendo aqui. Um grande abraço, muito obrigado e tudo de bom para você.